Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Lâminas de zinco são mergulhadas separadamente em soluções de sulfato de magnésio, nitrato de prata e sulfato de cobre. Sendo a ordem crescente de reatividade dos metais envolvidos, tá vendo, pessoal? Aqui ele tá falando o quê? Ao contrário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vimos os exercícios anteriores, a fila de reatividade ao contrário, do mais reativo para o menos reativo, é a ordem decrescente. Aqui ele tá falando em ordem crescente, tá? Então a gente às vezes habitua a fazer de um jeito, lê outro exercício e se lasca por falta de atenção. Tá? Então é de ordem crescente, ou seja, a prata é a menos reativa, enquanto o magnésio é mais reativo, tá certo? Determine, então, ó, mais reativo, prata, outro, né, que é mais reativa não, desculpa lá, tá vendo? Menos reativo, a prata, depois o cobre, depois o zinco e por último, que é o mais reativo, é o magnésio. Então a ordem aqui está invertida daquilo que a gente falou nos exercícios anteriores. Você já viu que já começa a dar falar, opa, tá vendo? Por costume. Então ele fala aqui, ó, as equações químicas das reações que poderão ocorrer. Então, pois muito bem, pessoal. Nós estamos pegando o quê? Uma lâmina de zinco. A gente vai ter que lembrar algumas coisinhas, pessoal. Zinco, quando ele está em forma de cátion, ele é zinco 2+. Tá? Ele é zinco 2+. Nesse caso que ele é zinco 2+, então significa que ele perde elétrons quando ele está na forma metálica, na forma de lâmina aí nesse caso. Tá certo? Então, quando ele está em lâmina, em forma metálica, significa o quê? Que ele tem todos os elétrons. Quando ele está em forma aqui, ó, a gente pode ver em solução de sais, significa o quê? Significa que ele está perdendo esses elétrons na forma de sal, tá? Então, o que acontece? Ele quer saber das que poderão ocorrer. Então, vamos colocar aqui, ó, A. O magnésio, pessoal, é o que mais tem tendência de perder elétrons. Então, no sal, quando eu tenho sal aqui, ó, opa, só deixa eu escrever melhor aqui, ó. Quando eu tenho esse sal aqui, sulfato de magnésio, significa que o magnésio já perdeu os elétrons, assim como a prata e aqui assim como o cobre, tá certo? Então assim, a gente tem que ver o que está tratando. O magnésio não é o mais reativo, ou seja, aquele que tem maior tendência de perder esses elétrons. O zinco tem menos tendência do que o magnésio, entre zinco e magnésio. Então, na solução de sulfato de magnésio, pessoal, não vai ocorrer nada. Então, só para a gente escrever aqui, ó, ele só quer as que realmente ocorrem, ó. Mas eu vou colocar aqui, não precisa escrever numa resposta desse exercício, tá? Magnésio, então, ó, sulfato de magnésio. O que acontece com essa reação? Não ocorre. Tá certo? Só pra gente saber. Não precisa colocar nessa resposta, tá? Mas só tô colocando aí só pra gente ter uma noção. E se nós colocarmos, pessoal... Opa, deixa eu melhorar aqui. Se nós colocarmos no nitrato de prata. Nitrato de prata, o que acontece aqui? Tá vendo que a prata, dentre esses 4 metais, é o menos reativo? Se ele é o menos reativo, ele tem uma maior tendência de ganhar esses elétrons, tá certo? Ele vai ter uma tendência muito alta em ganhar esses elétrons. Então, nesse caso, ocorre. Só que a prata aqui, quando ele está no sal, ele perdeu os elétrons para o nitrato. Significa o quê? Tá? A prata perde apenas um elétron. Cada átomo de prata perde um elétron, tá? Enquanto o magnésio perderia 2 e o cobre 2. Ah, mas eu tenho que decorar? Pessoal, às vezes é bom, tá? Porque se a gente não souber, o ânion, sulfato vale 2-, o nitrato 1- e aqui o sulfato 2-, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, o que aconteceria? A prata ganharia esses elétrons do zinco,
tá? Porque os ânions são extremamente, né, reativos, eles têm a tendência de ganhar esses elétrons, mais do que os metais. Mas quando ele já ganhou, a prata entra em contato com a lâmina de zinco, rouba esses elétrons, tá? Então vai ficar como aqui, ó, a prata vai reduzir e nós teremos o nitrato de zinco, tá? Lembrando, o nitrato vale -1, né, pessoal? A carga, um menos na realidade, né? Tá vendo? Por isso que eu fica 2 aqui, porque cada nitrato é um menos. Cada zinco, ele perde 2 elétrons, ele é bivalente. Então, nós precisamos de cada, né, um nitrato aqui e outro aqui, só para balancear o zinco. Então, a gente precisa de 2 nitratos. Se nós realizássemos o balanceamento, colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Essas são as equações químicas, tá? A outra, nós estamos colocando zinco e sulfato de cobre, tá? Zinco e sulfato de cobre. O que acontece aqui, pessoal? O cobre, nessa fila aqui, né, nessa ordem de reatividade, o cobre, ele tem uma maior tendência de ganhar, tá? Por quê? Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Então, o cobre também reduz aqui, ó. Então, só para a gente ter uma noção, aqui a prata ficou 0, aqui a prata é positiva, aqui o zinco é, e aqui fica 2 mais, tá? Só em questão das cargas. Aqui acontece a mesma coisa. Por quê? Porque o cobre, ele é menos reativo que o zinco. Então, aqui ele fica 0, formando o nosso sulfato de zinco. Lembrando que o sulfato vale 2 menos. Então, se eu tenho 2 menos, com 2 mais, 1 ânion e 1 cátion, tá? Isso a gente tem que ter um certo domínio já, tá certo, pessoal? Então, vamos para B, em relação a isso. Lembrando que tem playlist aqui que eu resolvo bastante essas partes aqui, principalmente de sais, tá, pessoal? Só ir lá e procurar sobre sais, tá bom? Que vocês verão bastante dessa parte aqui. Tanto ácido, base, sais e óxidos, tá? B. As variações dos números de oxidação nessas reações. Ou seja, a gente vai ter que falar da primeira, o zinco, ele parte de 0 para 2 mais. Mesmo esquema também aqui. Ou seja, o zinco, ele vai de 0 para mais 2, o NOx. Ou seja, ele aumentou em 2. Tá legal? Enquanto a prata, pessoal, ela vai de mais 1 para 0. Ou seja, ela diminuiu. O quanto variou do zinco de 0 para mais 2? 2. E a prata de mais 1 para 0. Ganhou um elétron. Ou seja, variou 1. A gente pode colocar até a variação de -1 aí no caso. Só para a gente ter uma noção. Na segunda equação, vou até colocar aqui, né? Ó, a primeira equação e a segunda equação. Vamos aqui, colocar na segunda equação. O zinco foi de 0 para mais 2, do mesmo jeito. E o cobre, ele fez o caminho inverso. Ele foi de mais 2 para 0. Ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Então, a variação dele foi de -2. Porque ele está ganhando, ele está reduzindo. Tá certo, pessoal? É um exercício relativamente tranquilo. Vocês podem perceber, pessoal, que eu fiz o quê? De uma forma um pouco mais direta para a gente matar. Porque senão a gente vai ter que lembrar muito lá de fórmula de sal. Aqui a gente já tem o contexto. Lembrando que a A2 já se encontra balanceada. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag classificação das reações ou hashtag exatamente. Tá com dúvida? Coloca aí nos comentários que é muito importante para que assim que eu visualizar eu já tire a dúvida de vocês e ajuda a engajar o vídeo. E eu também te convido a ser membro, tá bom, pessoal? Você terá acesso antecipado a todos os vídeos
e também ajudará o canal a crescer cada vez mais. Então, conto com o apoio de vocês, tá? E se vocês quiserem que eu grave um vídeo diferente, seja o que for, uma série, curiosidade, uma aula, tudo no mundo da ciência, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já verifico a viabilidade para gravar esses vídeos para vocês. Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!